O Supremo Tribunal Federal liberou hoje os vídeos dos depoimentos das testemunhas no julgamento sobre a suposta tentativa de golpe. Um dos momentos mais tensos foi quando o ministro Alexandre de Moraes disse ao general Freire Gomes que ele estava mentindo no depoimento ao STF ou que havia mentido no depoimento à polícia. Em outro depoimento, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou que sofreu compressão e ataques por se recusar a assinar uma minuta de golpe. Quando questionado sobre a possibilidade de prisão de autoridades públicas, Batista Júnior confirmou a informação. Vamos ouvir. Em alguns desses encontros com o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio, foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Pois é, senhor. O ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Desculpa. Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por interromper. Não, por favor, pode continuar. Isso. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos para mim está. Muito bem, tentou ouvir aqui, então estava no campo do desconforto. Por que você entendeu disso aqui, ô Felipe Monteiro? Ele falou meio rápido, meio truncado, meio para dentro, né? Parece que estava com medo de falar. Ô Capês, claramente está tendo uma versão contraditória. Agora, o que me surpreende é o Alexandre de Moraes intimidando uma testemunha, falando que ela está mentindo, né? No caso concreto, comparando o depoimento que ela deu ao STF do depoimento que ela deu na Polícia Federal. Não dá para você intimidar uma testemunha assim. A testemunha, na justiça, no caso, é para os ministros identificarem, né, a veracidade, verem se, de fato, algum tipo de manifestação ou de jogo gestual que mostra a opinião contrária da que a pessoa deu, não é? Não é intimidar uma pessoa, uma testemunha, que você vai, de fato, chegar na melhor conclusão possível. E nesse caso concreto, mas claramente está tendo uma versão diferente, né? Porque a versão que foi colocada na mídia e foi colocada no relatório da Polícia Federal é que o ministro, aliás, o comando, né, da Força do Exército foi muito claro ao falar explicitamente que se o Bolsonaro quisesse levar adiante a minuta do golpe, ele teria que prender o Bolsonaro. E ao que tudo indica, essa versão, né, não foi colocada no STF, que fez com que o Alexandre de Moraes ficasse um pouco fora de si. Por outro lado, né, o comando das Forças Armadas, né, na ocasião, o brigadeiro Batista Júnior, falou que se recusou, de fato, a assinar a tal minuta de golpe, que é a minuta de decreto de estado de sítio, e por conta disso sofreu muita pressão e muito ataque daquele núcleo que ficava próximo ao então presidente Jair Bolsonaro. Mas, na minha opinião, mostra claramente a contradição de duas versões, de duas pessoas que estavam exatamente naquele momento ali perante o então presidente Jair Bolsonaro. Então, claramente, há um desencontro de informações e de versões aí no caso concreto. Eu queria ver como é que foi o depoimento do comando da Força do Exército, que falamos aqui brevemente como é que foi, mas mostramos como é que foi o depoimento do Batista Júnior, no caso, que falou que, de fato, houve uma pressão para ele assinar a minuta do golpe, ele se recusou e sofreu vários ataques depois disso. Vamos ver se entra daqui a pouco também a sonora do Freire Júnior. Minha querida professora Priscila Silveira, nós somos processualistas, né? E as recentes reformas do Código de Processo Penal resolveram readaptar o juiz à sua condição constitucional, que é de juiz, não é de parte. Então, como ele é juiz, ele tem pouca interferência na produção da prova. Não é que ele é um espectador inerte, mas
As partes é que têm que produzir provas, tanto que as perguntas são feitas diretamente da acusação para a testemunha e da defesa para a testemunha. O juiz está ali praticamente permitindo que as partes façam essa instrução. Esse tipo de incursão, como disse o Felipe Monteiro, dizer, o senhor está mentindo, não deveria ficar mais a cargo do Procurador-Geral da República, que está, até para preservar a condição do juiz de mostrar uma imparcialidade. Falar, olha, eu estou aqui acompanhando, ainda não me decidi, estou vendo o que está acontecendo. Quando o juiz inclina-se fortemente a um lado das partes, isso não quebra a imparcialidade e pode gerar uma nulidade, quem sabe no futuro, com uma outra composição de tribunal, ou mesmo críticas internacionais, e fortalecer a versão de quem está dizendo que é um julgamento político em que não existe direito de defesa. Queria te ouvir. A gente tem mesmo, o Capês, ou é para ter um sistema acusatório, ainda que se diga misto, enfim. O que é esse sistema acusatório para a nossa audiência entender? Divide-se quem faz o quê dentro do processo penal. Então, o juiz, ele seria um espectador da prova, mas, como você disse, né? Mas o STF, ao trazer, né, o julgamento em determinados artigos que foram inseridos no ano de 2020, que é o pacote anticrime, havia uma discussão se realmente ele não poderia interferir, ainda que minimamente, na questão probatória, Capês. E o STF, na ocasião, ao dizer, a gente tem um artigo que é o artigo 156 do Código de Processo Penal, que fala exatamente do juiz estar lá como um espectador, né, nessa prova. Só que o STF deu uma valoração grandiosa para um dos incisos que ali estão, que diz o seguinte, olha, o juiz de forma subsidiária, ele pode, se for para poder dirimir dúvidas que sejam importantes, ele pode eventualmente, né, fazer algumas indagações. O STF julgou esse inciso plenamente válido em detrimento do nosso sistema acusatório. Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta? De fato, o juiz ele não pode acionar a questão probatória, né? De início, a gente tem a iniciativa das partes, um juiz imparcial, mas nada obsta que de forma excepcional possa o juiz, para dirimir um ponto importante, ele possa fazer algumas indagações. Não estou dizendo que foi certo ali, nem errado. Agora... Você acha que dizer sugerir que a testemunha está mentindo é subsidiário? Não. Aí eu vou falar, até anotei aqui. Aí entra um outro ponto com relação a intimidar a testemunha. Eu acho que o critério de se dizer se o brigadeiro, né, Batista tenha falado versões que são conflitantes enquanto testemunha, a gente precisa também esclarecer para a nossa audiência que quando qualquer pessoa pode ser testemunha em regra, do que viu. Quando ela entra para depor, o juiz indaga para ela se ela realmente está sabendo que ela precisa dizer a verdade. Por que isso? Porque ela não pode mentir, então ela não pode negar, nem mentir, nem calar a verdade. Agora, sob pena de incorrer no crime do artigo 342 do Código Penal. Então, quanto a este ponto, Capês, de entender que ele deu uma versão na fase de inquérito policial e estaria dizendo outra versão, eu acho que ele pode ser indagado dessa versão conflitante. Agora, intimidação, eu acho que ali excede um pouquinho, né, a questão de informá-lo de que ele teria o direito, o dever, na verdade, de falar a verdade. Outro ponto importante para eu fechar aqui, né, que eu acho que é prudente a gente dizer, que por mais que o brigadeiro tenha dito uma versão diferente, a gente tem também no processo penal a seguinte determinação. O juiz, na hora que ele vai julgar, ele não pode julgar com elementos que sejam colhidos só na fase de investigação. A não ser que seja uma prova cautelar, ou seja, urgente, que não possa ser repetida. Porém, não importava aqui se o brigadeiro teria dado versão conflitante para fins de fundamentar um édito condenatório, uma decisão feita pelo STF. Por quê? Porque se ele junta elementos do inquérito junto com outros que foram colhidos no processo penal, ele poderia... Pouco importa ali se ele deu versão conflitante. Agora, por fim, não menos importante, o que eu acho que ele quis dizer ali é: você pode ser processado pelo crime do 342. E aí, ele pode, o juiz, o ministro, pedir então que o procurador avalie se de fato há essa mentira, né, para poder processá-lo pelo artigo 342 do Código Penal, que é falso testemunho. Agora, se ele intimidou, Capês, a gente teria ali, né, opções e possibilidades de verificar se é o caso de abusar ali dessa imparcialidade, sob pena de, claro, né, conduzir a uma nulidade. Por quê? Porque, como a gente tem um sistema acusatório, o juiz deve ficar imparcial, tal como aconteceu, né, num passado não tão longe, com o atual presidente, que houve nulidade pela imparcialidade, aliás, pela parcialidade que teria sido feita pelo juiz Moro. Meu querido Rodolfo Maris,
A professora Priscila deu uma aula aqui, né? De direito, olha. Exatamente, uma aula de direito. É só aqui na Jovem Pan você se beneficia de uma aula de graça para você que está assistindo. Olha isso. Eu vou me atentar simplesmente ao fato que está no GC. Ex-chefe da FAB, que sofreu pressão, diz que sofreu pressão e ataques. E com certeza deve ter sofrido sim. Tá? Deve ter sofrido sim. Nós sabemos que logo depois das eleições de 2022, né, de outubro, logo em novembro e dezembro, nós tivemos um presidente da República que ficou muito tempo calado. Cobrava-se muito uma resposta dele no ao vivo e ele se manteve longe dos holofotes e se manteve ali em reuniões com os seus ministros e também com os chefes das Forças Armadas. Agora, que é uma questão bem natural. Se a gente está falando sobre toda essa celeuma que envolve 2022, é natural que uma pessoa com alto escalão dele tenha sofrido uma pressão para que tenha assinado uma minuta de golpe. Basta saber se essa minuta de golpe realmente existiu. E aí a gente vai aguardando as cenas dos próximos capítulos. Por quê? O capítulo de hoje mostrou um vídeo onde ele dá uma outra versão e depois dá uma outra versão e depois dá uma outra versão. Né? Assim como foi também o depoimento do Mauro Cid, que foram 11 versões diferentes. Agora, Capês, é saber se amanhã nós teremos uma outra notícia do STF sobre esse assunto. Pois é que nós temos dois momentos diferentes. Temos o dia 9 de dezembro, em que houve uma reunião em que se discutiu se o presidente autorizaria que um rascunho de um decreto de estado de sítio fosse transformado num projeto de decreto para ele assinar. Se ele assinasse, ele teria que convocar o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho da República, convocar o Congresso Nacional em 24 horas, e daí sim ele poderia decretar o estado de sítio. Se isso significa ou não